Oi, pessoal! Hoje vim conversar com vocês sobre companhia para fazer intercâmbio. Eu vejo bastante que as pessoas entram em contato normalmente perguntando: eu vou com um amigo fazer intercâmbio, vou eu e mais um grupo de amigos, ou então até vejo nos grupos do Facebook o pessoal falando: eu queria companhia, será que tem alguém embarcando? Ou eu fechei meu intercâmbio para tal mês, quem mais que tá indo nessa data? Eu passei pela mesma situação, eu entendo isso. Eu participei de grupo, fiz exatamente a mesma coisa, encontrei com pessoas no aeroporto para ir comigo, porque eu estava morrendo de medo de sozinha a primeira vez. Já viajei com amigos também, já fiz todas essas coisas que eu acabei de comentar. Mas é sempre importante vocês levarem em consideração algumas questões, principalmente para quem vai fazer cursos de curta duração ou até para quem é mais inseguro e está procurando essa companhia justamente por conta disso. Porque, vamos lá, vamos pensar, qual que é o objetivo da gente fazer o intercâmbio? Aprender um novo idioma, ter uma experiência entre cultura, com outra cultura, conhecer outras pessoas. Então, o que acontece? Quando a gente vai com um amigo, quando a gente já encontra gente aqui no aeroporto para ir com a gente, às vezes a gente acaba perdendo um pouco algumas experiências que são importantes para esses primeiros momentos do intercâmbio, que são experiências que você não vai mais passar depois, sabe? Então, é sempre legal levar muito em consideração essa parte. Eu vou com meu amigo, daí ele pega e passa comigo na imigração, normalmente não tem como passar junto, mas ele já dá a dica na hora de passar na imigração. Aí a gente já vai lá num café no aeroporto, é ele que pede. Todas essas experiências do começo do intercâmbio, os perrengues que a gente passa no começo do intercâmbio, são importantes para o processo de aprendizagem, são importantes para você desenvolver o idioma, são importantes para você desenvolver esse relacionamento com pessoas de outras culturas. E não é só isso também. Você pega, vai para um outro país para ter essa vivência com pessoas de outros países, mas daí você divide quarto com o seu amigo. Que idioma que você vai ficar falando quando você estiver no quarto? Você vai ficar falando inglês ou qualquer idioma que você esteja estudando o tempo todo com o seu amigo brasileiro? Você vai estar o tempo todo com outras pessoas ou você vai estar saindo com o seu amigo porque tá mais prático, porque tá mais cômodo? Na hora do intervalo da escola, você vai lá conversar com o pessoal da sua turma ou você fala assim, peraí que eu vou lá encontrar meu amigo? Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa parte quando a gente fala, vou com um amigo fazer o intercâmbio, eu quero já conhecer outros brasileiros daqui antes de fazer meu intercâmbio, que vai para a mesma escola que eu, porque você acaba entrando numa zona de conforto. E intercâmbio é justamente o contrário disso. Intercâmbio não é você sair da sua zona de conforto, é você entrar num ambiente completamente diferente e se jogar e viver essa experiência e ver como é que você vai se virar na hora que você não sabe falar a palavra em outra língua, que você tem que usar gesto, que você tem que usar estratégias. Para você desenvolver uma segunda língua, essas estratégias que a gente usa quando a gente não sabe falar alguma coisa são extremamente importantes, elas são essenciais para o desenvolvimento do outro idioma, para o aprendizado, para consolidação do idioma. Eu mesma, quando eu fui para a Áustria, uma das primeiras semanas que eu tava lá num bar com uma amiga minha, tomando cerveja, precisava descobrir onde é que era o banheiro. E eu não sabia falar banheiro em alemão. Você acha que eu esqueci depois desse dia? Eu não esqueci nunca mais, porque eu precisei me virar e explicar de mil formas que eu estava procurando um banheiro. Se eu tivesse com alguém que já sabia falar isso, eu não ia ter passado por essa experiência. E talvez daqui vários anos, quando eu passasse por essa experiência, eu não saberia me virar. Então, estar sozinho faz muito parte do processo de aprendizagem, faz muito parte do processo de intercâmbio. Então não tem nada de errado se quiser ir com um amigo, se quiser conhecer gente. É muito importante você conhecer pessoas que falem a mesma língua que você quando você está fazendo um intercâmbio, porque tem hora que são eles que vão te ajudar. Na hora que dá saudade de casa, são os brasileiros que vão te ajudar. Então também não precisa ter essa neurose assim de não, pelo amor de Deus, é brasileiro, não pode ser meu amigo, não anda comigo, eu não quero falar nada de português, não quero conhecer nenhum brasileiro. Não precisa chegar nesse extremo, porque o brasileiro vai te ajudar, vai ser importante ter um amigo brasileiro, principalmente para quem vai fazer intercâmbio de longa duração, que às vezes vai passar algum perrengue que tem que ter a ajuda de alguém que já passou por isso, conhece sua cultura, conhece como é que você vai se virar nessa situação, mas
quando é intercâmbio de curta duração e principalmente para os primeiros momentos do seu intercâmbio, eu recomendo quanto mais sozinho você puder estar, melhor. Porque essa situação é a parte de bater um desespero de vez em quando, de não saber o que fazer, que é o que vai te levar para frente. Então, se joga, não tem problema, não tem medo. Todo mundo já fez isso, não se preocupa, você não vai ser o primeiro. Vai com tudo, vai confiante, confie em você mesmo e acredite, se precisar, se acontecer alguma coisa, vai ter alguém para te ajudar, principalmente se você estiver numa escola boa de idiomas, que vai ter sempre o suporte de toda a escola, vai ter outros brasileiros na mesma escola, por mais que você não conheça eles, na hora que você chegar lá, chegou lá no escritório administrativo lá da escola, tá precisando de uma ajuda, não tá conseguindo explicar, eles vão procurar outro brasileiro para te ajudar, mesmo você não conhecendo nenhum. Então, não se preocupa. E se quer desenvolver o idioma, quer realmente fazer valer o intercâmbio, tenta o máximo possível. Não precisa não andar com brasileiros, mas tenha sempre um estrangeiro junto com você, alguém que não fale português, que te force a falar o idioma que você está estudando em todos os momentos, porque é super desagradável. Por exemplo, você faz um amigo italiano e aí sai você, seu amigo brasileiro, seu amigo italiano, você fica falando português? Não, você vai falar o idioma do país onde vocês estão. Então, não tem problema ter amigo brasileiro, mas também conheça pessoas de outros países, saia com eles, tente estar sempre com pessoas de outros países junto com você e não tenha medo de ir sozinho. Ir sozinho é a melhor experiência. Eu, quando fui a primeira vez, procurei um grupo, fui com todo mundo. No começo só andava com brasileira, tive a possibilidade depois de mudar de cidade, o que eu fiz? Esperei um tempão para conhecer os brasileiros na outra cidade que eu fui morar, porque aí sim foi quando eu comecei realmente meu intercâmbio. Porque na cidade que eu morei primeiro, que eu só andava com brasileira, falava português o tempo todo. Então eu não precisava me preocupar. É como se eu estivesse no Brasil ou fazendo uma excursão com os meus amigos do Brasil, nem falava inglês. Aí eu realmente senti que meu intercâmbio começou quando eu comecei a andar com as minhas amigas da Áustria, com as minhas amigas da Alemanha, que aí eu me forcei a falar inglês o tempo todo. E tanto que depois de um tempo que eu tava lá, passou uns 6 meses, um pouquinho mais, os americanos olhavam para mim e falavam assim: ah, mas você é brasileira? Mas nem deu para perceber, porque você fala diferente das brasileiras. Ou seja, eu acabei desenvolvendo a habilidade de falar com pessoas de vários países, não só com os americanos, no caso, né, que eu estava nos Estados Unidos, e conseguia falar muito bem da mesma forma que eles falavam. Isso para mim é o que me fez chegar hoje aonde eu estou. Então eu recomendo isso para todo mundo. Tenta ou ir sozinho, ou se for com um amigo, faça o possível para ter sempre um estrangeiro junto com vocês e evite ao máximo ficar dentro da escola com o seu amigo, pega a casa de família separada, ou tudo bem, pega junto para ficar mais barato, para ter alguém que você confia dividindo o quarto com você, mas não fica dentro do quarto, não fica dentro de casa. Sai para falar, sai para rua e evita ao máximo ficar conversando com um brasileiro e dependendo de outros brasileiros para se virar, porque isso vai fazer o seu intercâmbio não ser tão produtivo como seria se você estivesse sozinho. Essa é a minha dica de hoje. Se precisar, qualquer dúvida que ficar, fala comigo, fica à vontade e até mais.